É bom estar com você nesse domingo pela manhã. E como já tem sido dito, você é muito bem-vindo. Você que nos assiste pela internet também. Coloque a cidade que você está e vamos estar orando por você. E quem sabe a gente fazer uma visita, né? É bom saber que temos um Deus que não muda. Eu quero começar essa manhã uma mensagem falando com vocês, mas antes eu preciso confessar uma coisa. E posso dizer que não estou orgulhoso de ter que dizer isso diante de vocês. E a verdade é que alguns dias atrás eu fiquei frustrado comigo mesmo. E eu precisei tomar uma atitude um tanto quanto radical e eliminei do meu celular um aplicativo de notícias. Verdade que a maneira como eu comecei a me sentir, a maneira como eu comecei a responder ao que está acontecendo no nosso país, ao que está acontecendo no mundo, não foi uma reação boa. Eu sou um crente em Jesus, conheço a Jesus. Eu sou um pastor. E eu digo a vocês que eu fiquei frustrado comigo mesmo porque eu deveria ser uma pessoa que deveria estar cheia de fé, cheia de esperança. Mas a realidade que eu percebi, que talvez você perceba, quando você percebe o rumo que o mundo, que as coisas tomaram, a maneira como as pessoas estão reagindo, vivendo, me deixou inquieto, frustrado e, por que não dizer, um tanto quanto ansioso. Porque a verdade é que a gente tenta confiar em Deus. A gente tenta ter esperança de que as coisas vão melhorar. Mas a verdade é que quando você percebe o mundo em que estamos vivendo, como as coisas estão mudando, como as coisas estão diferentes, como você percebe que hoje é uma coisa de um jeito, amanhã é de um outro jeito, isso mexe com você. E isso mexeu tanto comigo que eu disse: Deus, eu não posso andar assim. E eu disse: eu vou excluir esse aplicativo. E fiquei mais de 2 semanas alienado do mundo, nem do clima. Alguém dizia: pastor, você viu que está para chover? Nem sei, nem quero saber, porque até o tempo está. Porque aquilo estava me fazendo mal, eu estava frustrado. E eu quero falar com você nessa manhã, que talvez esteja vivendo essa mesma realidade, com uma intensidade talvez diferente. E eu queria falar para você para onde eu e você podemos ir quando estamos frustrados. Para onde eu e você podemos ir quando a gente fica desapontado, desiludido, talvez até decepcionado com o rumo que as coisas, que as pessoas, que a nossa vida e até mesmo nós estamos enfrentando. Eu quero ler o Salmo 102. Ninguém sabe ao certo quem escreveu o Salmo 102. Alguns dizem que foi Davi, que escreveu quando estava fugindo do seu filho Absalão, que quis dar um golpe de estado, tomar o reino do seu pai. E Davi talvez frustrado. Mas a gente não sabe se foi Davi ou se foi um outro profeta, um outro escritor. Mas uma coisa a gente sabe: o cara que escreveu o Salmo 102 estava frustrado. Ele estava enfrentando uma situação ruim, complicada. Ele era uma pessoa que estava lutando. Era uma pessoa que estava vivendo uma realidade muito ruim, uma fase muito ruim na sua vida. Era alguém que, assim como eu e você, estava vivendo incertezas, mudanças. E observe o que ele diz:
Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Eu estou gritando. E ele diz: não esconda de mim o teu rosto quando eu estou atribulado, angustiado, frustrado. Ele está dizendo: eu estou falando contigo e eu não quero que tu vire o rosto para o outro lado, não. Eu quero que tu olhe para mim. E ele continua dizendo: inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me, e responde-me depressa. E ele complementa dizendo: esvaem-se, os meus dias vão, o tempo passa, como fumaça. Ainda ontem, conversando com um colega, um pastor, que sediamos uma plenária da convenção na sexta e no sábado, e ele conversando comigo, e eu disse para ele assim: envelhecer é uma droga. Me perdoe que inventou essa coisa de que terceira idade é uma maravilha. Isso é mentira. Melhor idade, coisa nenhuma. Envelhecer é uma droga. E não sei você, mas eu, com os meus 64 anos, às vezes fico frustrado comigo mesmo. Porque a minha cabeça pensa uma coisa, mas o meu corpo não segue mais. E esse cara está dizendo assim: os meus dias estão se indo como uma fumaça. Meus ossos já estão tudo endurecidos. Eu já estou todo travado, como brasas vivas. E ele diz: como a relva ressequida está o meu coração. E eu esqueço até de comer. Ele se sente sem esperança. Ele se sente numa situação tão ruim que ele diz assim: não tem nem prazer comer, se alimentar, buscar. Ele diz: eu não consigo dormir, eu rolo na cama de um lado para o outro. Eu estou me sentindo sozinho, isolado. Eu estou me sentindo longe de Deus. Parece que eu estou vivendo uma realidade que as coisas não funcionam mais como funcionavam. Por quê? Porque tudo ao seu redor estava mudando rápido demais. Porque tudo ao seu redor estava sendo alterado e ele não conseguia acompanhar as mudanças. E vamos ser honestos, é o que nós estamos vivendo hoje. O mundo ao nosso redor está mudando de um ritmo imparável. O mundo, a sociedade, as pessoas, o clima, a economia, tudo está mudando. As regras mudam, a política muda, a economia muda. Até pouco tempo atrás, aquilo que era apropriado você dizer, que você podia falar, hoje você não pode mais dizer não. E aquilo que você não podia dizer é o que você precisa dizer hoje. Você vê que entra político e sai político, e as coisas não mudam. Pelo contrário, às vezes mudam para pior. Você olha o preço das coisas, da comida, para viver a sua vida. Agora eu estou aqui falando com vocês, e o preço do que você ia comprar agora de meio-dia, agora à tarde, está sendo mudado. Tudo está mudando. Tudo ao nosso redor está em mudança. A maneira como se relacionar, a maneira como viver. E isso é tão inquietante. Isso é tão incerto. Você ouve coisas falando a respeito de que rumo as coisas estão tomando e você fica perplexo. E daí surge a grande questão: como eu e você podemos viver nesse mundo que está nessa mudança? Como eu e você podemos contar com pessoas, com realidades num mundo que está em constante mudança e é totalmente incerto? Porque a grande verdade é que pessoas vão te decepcionar. A grande verdade é que você vai se desiludir com pessoas que você diz: mas como isso? Pessoas que você esperava que não, que estariam com você, andariam com você, e simplesmente muda. Se somem. As suas finanças,
aquilo que você considerava certo. Você sonhou a vida toda por uma aposentadoria e agora eles mudam a regra da aposentadoria e simplesmente chegam para você e dizem: você vai ter que trabalhar mais 15 anos, 20 anos. Ou você ganhava X e agora você vai ganhar 2/3 de X ou meio X. Como lidar? Você olha as notícias do mundo, você ouve as notícias de guerra, você ouve as notícias de taxação, você ouve as notícias de influência daqui, influências de lá, e você diz: o que vai ser desse mundo? Às vezes a gente diz: agora vai melhorar. Mas daí você percebe que é mais uma mudança. E como isso tudo pode melhorar? Como não estar frustrado diante de uma coisa dessa? Com o que você pode contar num mundo extremamente incerto? Com pessoas incertas, com economia incertas. Por isso nós estamos em uma série a respeito de Deus. Deus é. Estamos falando nas últimas 6 semanas a respeito dos atributos e das qualidades de Deus. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um atributo de Deus, que os teólogos chamam de a imutabilidade de Deus. Um nome bonito para dizer que Deus não muda. O nosso Deus não oscila segundo a moda, segundo as crises, segundo as políticas. O nosso Deus é um Deus constante. Tudo o resto pode mudar. Quando todas as coisas podem mudar, você e eu precisamos confiar em um Deus que nunca muda. Essa precisa ser aquilo que nos sustenta, que nos mantém diante da realidade de um mundo incerto. Vejam o que o Senhor nos diz. No princípio firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Mas eles perecerão. Deus está dizendo: as montanhas, os montes, todo o universo vai perecer, mas tu, o Senhor, permanecerás. Ele diz: o universo, a criação envelhecerá como vestimentas, como roupas. Tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu, Senhor, permaneces o mesmo. Tu, Senhor, permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Aleluia! Tu permaneces o mesmo. Gente, como pastor, não sou tão antigo, mas vivi uma época quando garoto com os meus pais. Depois vivi a minha experiência e hoje, em cima dos meus 64 anos, estou vivendo uma realidade e posso dizer para vocês: os tempos mudaram muito. As pessoas mudaram muito, a vida mudou muito, mas o Senhor continua o mesmo, aleluia! Continuamos servindo a um Deus que é constante, continuamos servindo a um Deus que não muda. Quando você se volta para a palavra de Deus, para a Bíblia, você percebe muitas vezes isso expresso. E eu quero ler só alguns para você, que diz assim em Malaquias: eu, o Senhor, Deus falando, eu, o Senhor, não mudo. Ele continua dizendo em Hebreus 13:8, Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo para sempre. O que isso significa? Significa que nunca houve um tempo que o nosso Deus não foi Deus. Nunca houve um tempo em que Deus não fosse Deus. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é alfa, Ele é o ômega. Ele é o Deus que não muda, Ele sempre foi e sempre será. Esse é o nosso Deus. E o que nós temos aprendido nessas últimas semanas é que Ele é um Deus santo. E continuar santo, sendo santo, Ele é um Deus perfeito. Não existe marca, mácula, nada de ruim nele. Ele é o nosso Deus e continuará sendo Deus. Ele não pode ficar melhor, porque se Ele pudesse ficar melhor, significa que Ele não era completo antes. Não, Ele continua sendo Deus.
Eu sou o Senhor, diz o nosso Deus, e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Esse é o nosso Deus. Mas vamos ser honestos. Talvez você, assim como eu, quando confrontado com a realidade que Deus não muda, surge uma questão um tanto quanto complexa. Se Deus não muda, Ele pode mudar de ideia? Se Deus não muda, Ele pode mudar de ideia? Talvez você diga, não, Deus não muda de ideia, Ele é Deus. Mas então a coisa fica um pouco mais complicada. Se Deus não pode mudar de ideia, por que eu e você oramos? Se Deus não pode mudar de ideia, por que oramos? A Bíblia nos dá respostas. E você olha para alguns versículos da Bíblia, e Números capítulo 23 diz assim: Deus não é como os homens, e graças a Deus que Ele não é como nós. Deus não é como as pessoas que mentem. Ele não é um ser humano que muda de ideia. Então a Bíblia está dizendo bem clara, é uma resposta óbvia das palavras de Deus, da Bíblia, das Escrituras. Deus não muda de ideia. Mas agora, a gente começa a acompanhar Moisés e o povo de Israel e chega um momento interessante. Moisés sobe no monte para falar com Deus e receber a lei de Deus, e o povo fica lá embaixo, e Moisés demora muito para voltar. E Moisés demorou demais para voltar, e o povo disse, morreu, não vai voltar mais. Vamos fazer o seguinte, Arão, faz aí um Deus, nós precisamos de um Deus. E Arão, pressionado pelo povo, pegou algumas peças de ouro, fundiu e fez um bezerro de ouro. E o povo começou a dizer, esse aí é o nosso Deus que faz mel, não, bu. E se prostraram diante de um bezerro de ouro. E agora Deus lá no monte disse para Moisés assim, Moisés, desce, porque o povo se esqueceu de mim e está se prostrando diante de um bezerro que eles fizeram. E eu quero que você desça e diga para eles que eu vou acabar com esse povo tudo. Vou eliminar todo mundo e vou fazer uma nação nova da tua descendência, vou dar um jeito. E a Bíblia diz que Moisés então olhou para Deus e disse, Deus, não faz isso. Tu tirou esse povo do Egito com mão forte e agora tu acabar, o que eles vão falar de ti? Não faz isso. E a Bíblia diz então que Moisés implorou pela misericórdia de Deus. E Êxodo capítulo 32 diz uma coisa interessante. Acabamos de ler Números 23 que diz que Deus não muda de ideia. Mas agora em Êxodo 32, o verso 14 diz assim, então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Agora, pastor, tu me deu um nó na cabeça. A Bíblia diz que Deus não muda de ideia e agora tu acabou de dizer que a Bíblia diz que Deus muda de ideia. Qual é? Existem pelo menos duas regras que a gente precisa seguir quando lê a Bíblia. Primeiro, você precisa olhar para o contexto mais amplo. Você não pode tirar um versículo isolado, uma frase isolada, porque uma frase isolada serve para qualquer pretexto. Você precisa olhar quem está escrevendo, para quem ele está escrevendo, quando ele está escrevendo, qual é o contexto que ele está escrevendo. E a segunda coisa que você precisa fazer é sempre olhar para a Bíblia no contexto de toda a Bíblia, sempre interpretar o texto à luz de toda a Bíblia. E quando nós olhamos para essa contradição, existem duas linhas de pensamento. Existe algo que os teólogos chamam de teísmo aberto. Existem algumas pessoas que acreditam, literalmente nesse texto, que Deus não sabe o futuro, que o futuro é uma incógnita, que o futuro ainda está para ser escrito e que nem Deus sabe o que está para acontecer. Eu quero dizer para vocês que
Tem gente que acredita nisso. Eu não acredito nisso e já vou explicar por quê. Então a verdade é que para muitas pessoas Deus pode mudar, que os planos de Deus não são fixos, que Deus não sabe o que tudo vai acontecer no futuro. Mas nós já acreditamos diferente, que o nosso Deus não só sabe, mas os seus planos não podem ser mudados. Daí você vai dizer, ixi, mas agora complica mais, porque acabou de dizer que Deus mudou de ideia. Existe uma palavra comprida, uma palavra até meio esquisita que se diz antropomorfismo. O que isso significa isso? É quando você atribui características humanas a algo que não é humano. Ou quando atribui características humanas a alguém que não é humano. Uma ilustração bem bobinha, mas você já deve ter assistido o desenho, eu já assisti com as minhas netas, Kung Fu Panda. O que é o Kung Fu Panda? É um antropomorfismo. Por quê? Porque panda não fala, e muito menos luta Kung Fu. Então quando você atribui a um panda falar como um ser humano e lutar Kung Fu, você está usando antropomorfismo. Então, os escritores na Bíblia, assim como Moisés, faziam a mesma coisa. Atribuíam a Deus características humanas. Por quê? Porque, gente, Deus não é compreensível, Deus não é entendido na dimensão humana. Nós entendemos e compreendemos Deus daquilo que Ele se revelou a nós. E todos os que se relacionaram com Deus, o conhecimento que têm é baseado naquilo que são humanos. Então, quando Moisés escreve, ele está falando numa perspectiva humana. Nós sabemos que Deus é espírito. O que isso significa? Que Deus não tem corpo. Mas você lê no Gênesis que o Espírito de Deus todos os dias descia e caminhava no jardim. Como que Deus vai caminhar se Deus não tem perna? A Bíblia fala que a mão de Deus se revelou, mas Deus é um espírito. A Bíblia usa emoções para se relacionar a Deus. Emoções humanas. Mas Deus está acima das emoções. Mas tudo isso é uma forma que os autores escreveram baseado na sua percepção humana. Por isso, voltando ao texto, aonde Moisés diz que Deus mudou de ideia, na verdade, Deus diz a Moisés, eu vou ter que punir esse povo. Moisés implora a Deus que não o faça, que use de misericórdia. Moisés está escrevendo a história baseado na sua percepção, do seu ponto de vista. E ele, Moisés, está olhando para um Deus que ele não consegue compreender em toda a sua dimensão. Então, quando Moisés diz que Deus mudou de ideia, Moisés não estava percebendo que, na verdade, Deus já sabia o que havia de fazer. Moisés não percebia que Deus sabia que iria usar de misericórdia. Porque se existe uma coisa que aprendemos nesses últimos dias, é que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E Deus, na sua sabedoria, estava sabendo que Moisés pediria misericórdia pelo seu povo. E na verdade, ele já tinha decidido que quando Moisés pedisse, Deus exerceria misericórdia. Porque Ele é um Deus misericordioso. Porque se Deus não muda de ideia, você diria, então, para que eu vou orar? Por que eu vou continuar pedindo por algo, por uma pessoa, por uma situação, por um problema, se Deus não muda? Mas veja o que o nosso irmão Tiago nos diz. Vocês não têm, porque não pedem a Deus. Vocês não têm, porque vocês não oram a Deus. Vocês não têm, porque não estão buscando a Deus. A verdade é que Deus quer ser glorificado.
na minha vida. Deus quer ser necessário na sua vida, nas nossas vidas. Deus quer que eu e você vivamos uma vida de dependência dEle. Deus quer que eu e você peçamos, e se nós pedimos, o texto deixa bem claro, Deus fará aquilo que pedimos. Jesus disse: batam, batam, peçam, peçam, e vocês vão alcançar. Essa é a realidade. Mas também João escreve um texto que diz assim: essa é a confiança que temos. Qual é a confiança que temos? Que nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. 1 Tiago diz que se nós pedirmos, Deus vai dar. Mas já vem agora João e diz que nós vamos receber se o que a gente pediu é da vontade de Deus. Qual dos dois estão falando a verdade? O que é verdade? Eu peço e recebo, ou eu preciso pedir segundo a vontade de Deus para receber? Qual dos dois? A resposta é os dois, ambos. Essa é a verdade. Eu quero que você entenda que Deus nunca vai responder às nossas orações, às suas orações, com algo que seja fora da sua vontade. Porque Ele te ama tanto que Ele nunca vai dar a você algo que Ele saiba que vai te trazer prejuízo. Deus te ama tanto, mas Ele nunca vai dar algo a você que esteja fora da sua vontade. Assim como eu, como um pai, busco satisfazer as vontades, os desejos dos meus filhos, mas quando esses desejos, essas vontades vão trazer prejuízo aos meus filhos, eu não os faço. Por quê? Porque eu quero que você entenda que o propósito da oração não é mudar a Deus, não é fazer com que Deus faça a nossa vontade, mas o propósito da oração é que eu e você conheçamos a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós estamos então dispostos a fazer a sua vontade. Deus quer que eu e você peçamos, nos envolvamos, nos voltamos a Ele. Mas então qual o sentido da oração? Qual o propósito da oração? Na verdade, Deus, quando disse a Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo, Deus queria que Moisés intercedesse pelo povo. Deus queria que Moisés perguntasse a Deus e dissesse: Deus, por que você vai fazer uma coisa dessa? Em outras palavras, Deus queria ter um relacionamento com Moisés. Deus queria que Moisés conhecesse a Deus, que experimentasse um relacionamento com Deus. A mesma coisa você. Deus quer ter um relacionamento com você. Por isso você, quando se volta a Deus em oração, você o conhece, você o se relaciona. Ele quer que você saiba que precisa dEle, que depende dEle, que é nele que você encontra a segurança para a sua vida. Eu sou pai de 4 filhos, já vou de 10 netos. Eu amo os meus filhos. Agora, quando a enchente veio, todos os meus filhos perderam as suas casas. Eu, como pai, me senti impotente, mas eu fiz o possível para ajudar os meus filhos a voltar a ter uma vida normal. Eu fiz o possível porque eu amo meus filhos e eu quero os abençoá-los. Eu quero estender a graça. Por isso, o nosso Deus, o nosso Pai, nos chama a nos conhecermos, a nos relacionarmos com Ele. E por isso que a oração, ela é fundamental, porque a oração nos lembra que eu e você não estamos no controle. Eu e você não podemos controlar nada. O mundo está em constante mudança, as pessoas estão em constante mudança, a realidade muda todos os dias, mas existe um Deus que não muda, e esse Deus quer que através da oração eu e você nos mantemos perto dele e encontremos nele estabilidade, segurança.
tranquilidade, paz, em meio ao mundo que está mudando. Por isso, eu e você servimos a um Deus que é bom, e Ele não muda, Ele continua, Ele permanece sendo bom. Mas o que isso significa na prática? O que a imutabilidade de Deus significa no dia a dia? O que isso muda na minha, na sua vida? A verdade é que eu e você não podemos contar com a economia. A economia muda. Eu, nesses meus 60 anos, já vivi o plano real, o plano Collor, o plano Sarney, o plano cruzado. Os mais antigos já viveram. Que o seu dinheiro lá no banco foi preso, confiscado. Eu me lembro que quando assisti a Zélia Cardoso falando, ministra da Economia do Fernando Collor, dizendo assim, a partir de hoje, você só vai poder tirar X. Nem me lembro mais quanto é que podia tirar do dinheiro. Mas o dinheiro é meu, está lá, meu dinheiro, é o meu salário. Não pode. Mudaram as regras. Quantas pessoas disseram que estariam com você e mudaram, te decepcionaram? Quantas pessoas disseram assim, até que a morte nos separe, e não levou 1 ano, 2 anos, estava saracoteando, aprontando, e você confiou. A verdade é que vivemos em um mundo que está em constante mudanças, mas o nosso Deus é um Deus que não muda. E a primeira coisa que isso significa é que a sua palavra nunca muda. A sua palavra nunca muda. Ela é viva, ela é fixa, ela é ativa, ela é poderosa, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela age, ela intervém. A Bíblia diz assim, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Continua dizendo, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você pode ler a palavra de Deus várias vezes, mas ela se torna nova na sua vida. Você leu ela ontem e lê ela hoje e ela se torna diferente, ela mexe com você, traz uma revelação nova a cada dia. A nossa palavra, a palavra de Deus, não é como um blog, não é como um jornal, como um livro que foi famoso semana passada, foi destaque, não. A palavra de Deus é a mesma, é um livro que vai durar para sempre. Mas não só a palavra de Deus, o caráter do nosso Deus não muda. O caráter do nosso Deus não sofre variação. Já disse aqui, ele não precisou aprender para ser sábio. Ele não precisou aprender a amar. Ele é amor. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus que não precisou receber misericórdia para ser misericordioso comigo e com você. Vejam o que Paulo diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada? Talvez você já tenha sofrido com situações e realidades que foi abandonado, deixado de lado. Mas Paulo está dizendo que nada, quem poderá nos separar? E ele continua, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E ele diz, pois eu estou convencido, eu tenho certeza, convicção do quê? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade. E aqui ele diz uma coisa interessante, nem ninguém em toda a criação, ele diz mesmo que esteja um ET em outro país, em outro planeta, em outro universo, em outra galáxia, nada em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Ele não muda, aleluia, Ele sempre será bom.
ele não tem como melhorar. Porque se ele pudesse melhorar, ele não era bom. Mas ele é sempre bom. Nada do que você faça ou que você deixe de fazer vai fazer com que Deus te ame mais do que Ele já te ama hoje. Essa é a verdade. Esse é o nosso Deus, que é um Deus santo, justo, reto, paciente, misericordioso, que exerce a sua graça. Ele diz através de Isaías, dizendo assim: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Esse é o nosso Deus. A sua palavra não muda, o seu caráter não muda e, fundamentalmente, as promessas de Deus nunca mudam. As promessas de Deus nunca mudam. Talvez alguém já lhe prometeu algo e não cumpriu. Talvez alguém lhe disse algo e não honrou. Talvez você se decepcionou. Talvez você seja alguém que tenha decepcionado outra pessoa. Mas o nosso Deus não é inconstante como as pessoas são. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é um Deus que as suas promessas nunca mudam. Eu li esses dias uma pesquisa, achei interessante. A estimativa feita por um órgão, uma agência aí no Brasil, que agora não me lembro o nome, disse que a estimativa é de que 50% dos vales presentes que a gente compra, paga e dá para alguém não é retirado. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos é em volta de 15 bilhões de dólares por ano, que a pessoa compra um vale presente e dá para alguém, a pessoa pega, agradece, bota no bolso, larga no lugar e nunca vai recolher. No Brasil já é um pouco menos, mas de 10, 5 não vão lá resgatar o vale presente. Eu já tive isso nos meus aniversários algumas vezes, muitas pessoas me dão um vale presente e a gente vai enrolando, e daí quem gasta é a minha mulher. Porque eu acabo gastando. Aí ela diz: o que é que tu vai fazer? Então vai lá, Helena, resolve esse negócio. Porque que se deixasse por mim, talvez eu teria vários presentes lá parados. E eu queria dizer para você que existem muitas pessoas que não estão reclamando sobre as suas vidas as promessas de Deus. E as promessas de Deus não mudam. As promessas de Deus foram feitas e valem, têm valor. Vejam o que a Bíblia diz em 1º e 2 Coríntios. Pois quantas foram as promessas de Deus feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. O que Deus está nos dizendo é: eu prometi, e Jesus é a confirmação, é o sim de que isso vale. O nosso Deus é um Deus que não muda. Eu não sei como você está vivendo a sua vida em um mundo que está tão mudado. Um mundo tão inquieto. Um mundo onde você olha para o clima, você olha para a natureza, você olha para as pessoas, você olha para a economia, você olha para as coisas que estão acontecendo. E isso leva você a se desiludir, se frustrar. E você diz: o que vai ser? Será que isso melhora? Eu quero que você olhe para um Deus que não muda e que tem promessas para a sua vida. Você vai dizer: mas quais são as promessas? Ele diz: todo aquele que espera no Senhor, Ele renova as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, serão renovados e subirão com asas como águias. Foi o que Ele fez comigo, quando eu estava desanimado, frustrado diante da realidade que os meus olhos, os meus ouvidos, a minha mente estava sendo alimentado com um mundo complicado. Mas eu me voltei para Ele e Ele renovou a minha fé, a minha esperança, que ainda vale a pena confiar no Senhor, descansar no Senhor e viver uma vida que glorifique o Seu nome. É promessa do Senhor quando Ele diz: nenhuma arma forjada, nenhuma arma feita para agredir você, para ferir você, prosperará. Ele diz: mesmo que você ande
Mesmo que a vida te leve a andar pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer nada, porque a minha vara e o meu cajado vão te consolar, vão estar com você. Ele promete que as misericórdias de Deus vão se renovar sobre as nossas vidas todos os dias. Deus não vai nos tratar como nós merecemos, mas Ele vai nos tratar segundo a sua misericórdia. Ele promete o choro. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vai vir pela manhã. Ainda vai brilhar um sol. Você vai voltar a sorrir. Ele diz, você vai ser tentado, mas Deus sempre vai lhe dar uma saída. Você nunca será tentado além daquilo que você possa escapar, fugir, encontrar uma saída. Mas mesmo que você caia diante da tentação, Ele diz, eu prometo que se você pecar, mas você confessar, você se quebrantar, eu sararei, eu removerei os teus pecados, a tua transgressão. É uma promessa de Deus. Por isso Ele diz, lancem, joguem, coloque sobre mim todas as tuas preocupações, porque eu cuido de vocês. Deixe que eu me preocupe com aquilo que está te preocupando. Ele promete, todo aquele que vinha a mim e me reconhecer como Senhor, eu vou escrever o seu nome no livro da vida. E ninguém tira, ninguém apaga. Ele promete, eu estou indo, mas eu vou preparar um lugar para você. Eu estou indo, mas existe um mundo melhor, novo, onde não existe lágrimas, choros, e daí você vai estar para sempre comigo. Ele promete que um dia a trombeta de Deus vai soar. A trombeta do Senhor vai soar. E os nossos queridos que partiram antes de que nós ressuscitarão. E nós seremos transformados e nos encontraremos com Ele nas nuvens. Ele promete que estaremos para sempre reinando com Ele no seu reino. Ele promete que as coisas vão passar e tudo vai se fazer novo. Esse é o nosso Deus. Por isso eu desafio você a descansar, a continuar orando, buscando o Senhor, conhecendo, tendo um relacionamento com esse Deus. Porque a palavra do nosso Deus nunca muda. O caráter do nosso Deus nunca muda. E acima de tudo, as suas promessas, aquilo que Ele prometeu aos que são seus, nunca mudam, nunca passará. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que tem um mundo inteiro nas suas mãos. A política, o clima, as pessoas, tudo está nas mãos desse nosso Deus. E Ele se importa com você. Aleluia. Vamos orar? Fique em pé.